Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre a calibre 12. Para poder entender sobre a calibre 12, nós vamos dividir primeiro as armas por tipo e alma. O tipo você vai ter armas de fogo central e de fogo circular. Essa dificuldade em identificar o tipo de arma de fogo central ou arma de fogo circular é basicamente a espoleta. No fogo central você tem a espoleta localizada bem ao centro, tá, do cartucho. E no fogo circular a espoleta está dentro dessa parte de latão. Então enquanto a agulha percute no meio do fogo central, ela vai percutir em torno do cartucho do fogo circular. Um tempo atrás existiam muitas armas de fogo circular, hoje é basicamente o 22 e algumas variantes dela. Essa nota de R$2 é para quem está assistindo o vídeo ter um parâmetro de comparação do tamanho do que a gente está movimentando aqui. Bom, dividir a arma em fogo central e fogo circular, eu vou dividir as armas novamente em dois tipos, dependendo da alma, do cano da arma. Ela vai poder ser de alma lisa, tá? Onde não existe raias dentro do cano, e de alma raiada, como o próprio nome já diz, onde existem raias dentro do cano. Essas raias elas servem para precisão, para darem precisão ao projétil. Tá? Eles fazem que o projétil rode, gire em torno de um eixo, assim ele sendo mais preciso. Então as armas de alma raiada são destinadas a calibres onde existe um único projétil, por exemplo, 38 a 380, 22 a 40. Normalmente são carabinas, rifles, tá? E revólver. Falando sobre espingarda, elas vão se encaixar nas almas lisas. São armas que normalmente existem múltiplos projéteis dentro do cartucho, tá? E ela não precisa de uma direção para esses cartuchos, uma vez que eles saem dispersos da arma. Então, calibres de espingarda e calibres de carabina, fuzil e revólver, elas têm essas diferenças entre alma lisa e raiada. As espingardas, ela vai ter a divisão dela por números, tá? Quanto menor o número, maior o diâmetro do cartucho. Isso se dá pelo tipo de divisão que é feito para se chegar ao tamanho do cartucho. Naquele filme Mestre dos Mares, você tem os canhões, que o pessoal pede para mirar os canhões, e tem claramente ele falando o tamanho do canhão em libras. Se não me engano, ele pede para mirar o canhão de 6 libras. Então, o que pesa 6 libras? Não é o canhão, é o tamanho do projétil que vai dentro do canhão. Então, se você pegar uma libra, tá, que é uma medida de peso usada na Inglaterra, nos Estados Unidos, e dividir essa libra em 40 partes, vai dar uma esfera do tamanho do calibre 40. Então, quanto menos você divide, a 12 vai ser 1/12 da libra de chumbo, então maior será a esfera de aço, a esfera de chumbo dentro desse calibre. Uma coisa interessante, na alma raiada, arma curta, eu sou fã do calibre 22, e para arma curta eu sou fã do calibre 45. Existem várias célebres frases, tá? Existem célebres frases falando do calibre 45, entre elas por que o 45? Porque não existe o 46. Por que o 45? Porque atirar 2 vezes é bobagem. No caso da 12, existe um calibre maior nas espingardas do que o 12, que é o calibre 10. Só que ele é um calibre um pouco exótico, ele é um calibre difícil de se achar, muita gente nem ouviu falar do calibre 10. Então nós vamos se ater ao calibre 12, que é um calibre de uso permitido no Brasil, tá? E que a maior parte das pessoas tem acesso. Bom, entendendo a anatomia de um cartucho da calibre 12, você vai ter, basicamente, hoje os estojos de calibre 12 são parte latão, parte plástico. Existem os cartuchos que são todos de latão, mas faz um bom tempo que eu não vejo. Então você vai ter o corpo, parte plástico e parte de latão, a espoleta centralizada no meio. Normalmente a explosão do cartucho, a parte de pólvora, fica dentro da parte de latão. Vamos desvendar o cartucho de 12.
Esse cartucho já foi aberto por mim, tá? E eu já retirei parte das esferas. Essas esferas que estão dentro desse cartucho, chega a algumas centenas, tá? Pelo menos uma centena, um pouco mais. Ele é um chumbo 7,5, tá? Então eu falei que o 12 é uma parte de uma porcentagem do peso, uma divisão do peso. Então essa divisão do peso dá a esfera do cartucho, não vai dar o tipo de projétil que ele vai lançar. Se for um projétil único, um single, tá? Ou um baletão, um balete, como o pessoal fala, tá? Vai ser o diâmetro exato que dava em libras. Retirando o chumbo, você vai ter uma peça dentro do cartucho que não faz parte do estojo, chamado bucha. Essa bucha ela serve para separar basicamente o chumbo desse copinho aqui em cima e a pólvora na parte inferior. Ela também tem outras finalidades, o desenho dela pode ser diferente, tá? Que serve como parte ativa da munição. No campo de tiro, vocês vão perceber que a curta distância, a bucha, ela machuca. Tá? A curta distância, a bucha ela atravessa os alvos de papelão sem dificuldade nenhuma. Tá? Depois da bucha, você vai ter a pólvora. Eu vou colocar a pólvora aqui do lado. Tá? Esse cartucho é um cartucho olímpico, ele tem uma quantidade de pólvora muito pequena. Por fim, tem a câmara de explosão e a ponta da espoleta, eu acho que não vai dar para ver. Bom, então a cartucho calibre 12, tá? E vamos ver praticamente alguns tipos de chumbo, pelo menos os que eu possuo na minha parte de recarga. Esse projétil é um projétil do calibre 40, tá? Que é o calibre usado pelas forças policiais. Tá? E essa munição é uma munição do calibre 380, tá? Que é uma munição usada pelo civil, calibre permitido para qualquer pessoa idônea que queira adquirir uma arma. Então, se a gente pegar esse calibre 380 ou 40 e comparar a um projétil SG, você vai ver que eles são basicamente o mesmo tamanho. A diferença é que enquanto você atira com uma 380, você está enviando apenas um projétil. Enquanto você atira com a 12, com o tipo de carga SG, você está enviando de 9 a 12 projéteis no mesmo alvo. Quando você tem o 3T, o chumbo 3T, você tem aproximadamente uma esfera, tá? Um projétil, do diâmetro de um projétil de 22, tá? E você vai mandar pelo menos, eu acho que uma dezena, um pouco mais de projéteis, se não me engano 30, em torno de 30 projéteis no mesmo alvo, tá? Você vai ter o chumbo 5 e o chumbo 7,5. O chumbo 7,5 ele é usado para tirar o prato, para caça de pequenos animais. Quando a caça era liberada no Brasil, ou quando a caça, você vai caçar em outros países onde ela ainda é liberada, o chumbo 5 serve para animais que voam mais alto, uma ré, uma perdiz, uma pomba um pouco mais alta. O chumbo 7,5 ele não é tão efetivo pelo tanto que ele dispersa depois de atirado. Bom, lembrando sempre que você atirando, você tem que visar o alvo, que é a parte mais importante, mas você tem que levar em conta também tudo que vem antes do alvo e tudo que vem após o alvo. Quando você efetua um disparo com um calibre de arma raiada, onde normalmente é ejetado um único projétil, tá? Você vai ser responsável por esse único projétil. Onde ele acertar, a responsabilidade de quem atirou é dele. Quando você dispara com uma espingarda, ou calibre 12, ou calibre 40, que é o menor, tá, calibre que tem, você vai ser responsável por diversos projéteis. Por cada um desses projéteis você vai assumir total responsabilidade sobre qualquer um desses projéteis. Tá? Então sempre lembrando que você deve agir com responsabilidade quando manuseia ou qualquer arma. Outra coisa importante, que a arma de fogo no Brasil, ela se divide em duas classes, armas de fogo de calibre restrito e as de uso permitido. Tá? As de calibre restrito são apenas para desportistas, tá? Pessoas que praticam